Bem, vamos agora com a doutora Edna, nossa nutricionista. Como está a qualidade da alimentação do brasileiro? Bom, como eu já tinha falado no outro programa, né? A qualidade da alimentação no brasileiro não está nada boa. Como já foi dito aqui, mais da metade da população é desnutrida, né? E os que não são desnutridos se alimentam mal por outro lado. Então eu acho que o problema não é só econômico, de você ter dinheiro para comer. É o dinheiro saber o que comprar, porque nem sempre o mais caro é o mais nutritivo, né? Então, quer dizer, basicamente é isso. O povo se alimenta muito mal, infelizmente, tanto pelo problema econômico, mas também pelo problema de educação alimentar que não existe, né? Mas, por exemplo, dá um exemplo. Por exemplo, classe média que tem mais dinheiro, né? Come carne demais, produto industrializado demais, açúcar demais, refrigerantes, supérfluos, né? Quer dizer, não, quer dizer, carne é uma coisa meio relativa, né? Vai depender do hábito alimentar de cada um. E a população pobre, por exemplo, não tem nem mais condição de comer a quantidade adequada do arroz e do feijão, né? Porque hoje em dia os produtos estão todos caros. Elas não têm, por exemplo, fruta hoje em dia é uma coisa que é cara, né? Então você não tem. E vamos supor, uma família pobre tem às vezes 8 filhos, 5 filhos. Então, como é que ele vai ter dinheiro com salário para alimentar aquela população de pessoas dentro da casa dele toda, né? Quer dizer, mesmo que ele compre os alimentos corretos, mas a quantidade não vai ser suficiente para alimentar aquela quantidade de pessoas que existe na casa. Mas, doutora Edna, segundo a senhora, só fecharia todos os açougues, não? Não, de jeito nenhum. Como é que é? O que não que é bem Qual é isso, o eu quero problema com a explicar carne? apenas o seguinte, Qual é o porque a problema com a carne, carne? as pessoas têm muito uma ideia de que carne é imprescindível. E o leite, o ovo e o queijo, eles cobrem, qualquer um desses 3 tipos de alimentos que eu acabei de falar, eles cobrem essas necessidades da carne, porque carne, desses alimentos, é o mais caro que tem. Por exemplo, na época do Plano Cruzado, que houve começou a faltar alimentos, tinha fila para carne, as pessoas ficaram totalmente loucas, porque elas não sabiam para que optar, né? Se não tinha frango para comer, não tinha carne de boi, as pessoas acordavam 5 horas da manhã para enfrentar a fila, porque não tinha opção de cardápio, né? E você pode combinar o cereal com a leguminosa, por exemplo, cereal, milho, trigo, arroz, as leguminosas são os feijões, a soja, o amendoim. Essa combinação de cereal com a leguminosa, ela é rica em proteínas, né? Porque a proteína vegetal ela é um pouco defasada, mas se ela é combinada com outro tipo de proteína, ela fica completa. E as pessoas não sabem muito viver sem carne. O mundo é meio carnívoro, é estranho, né? O homem no mundo é. E qual é a recomendação? A carne bovina, a do frango, o peixe, qual é? Não, a carne de peixe junto? é um pouco melhor, porque além de ter mais proteínas, ela é de fácil digestibilidade, né? Mais rica em vitaminas e tudo. A do peixe? É, mas, por exemplo, isso é uma coisa muito pessoal, né? Esse negócio de carne, não é que a pessoa vai comer carne, vai morrer, vai ficar doente, não é bem assim, eu não sou tão radical assim. Mas eu quero colocar apenas o seguinte, numa população em que as pessoas não têm condição financeira de comer adequadamente, não se deve dar tanta prioridade a um alimento tão caro, como se ele fosse imprescindível à saúde, é isso que eu quero colocar. Deixa eu te falar uma coisa, ele não é imprescindível, porque eu não como carne há uns 4 ou 5 anos, estou super nutrida. Isso que eu estou falando, exatamente, que não é imprescindível à saúde. Foi o que eu falei, se Dizem você... que a carne branca, inclusive, é melhor do que a carne Exatamente, por vermelha. exemplo, se a pessoa for vegetariana restrita, que não come nenhum tipo de alimento de origem animal, nem ovo, nem leite, nem queijo, nem carne, até pode ser isso, existem pessoas que vivem bem, mas a vitamina B12, que é uma vitamina que só existe nos alimentos de origem animal, a pessoa pode ficar um pouco defasada nesse tipo de vitamina. Então, se ela for vegetariana, ela tem que tomar certos cuidados com a alimentação, pegar um profissional que entenda para orientá-la, né? Agora, se ela não quiser comer carne e quiser comer um desses 3 tipos de alimento, ou leite, ovo ou queijo, não tem problema nenhum. Com mais os cereais, as leguminosas, as frutas, as hortaliças, não tem problema nenhum. É porque às vezes, mas a coisa está tão difícil que eu não posso comer carne. O pessoal fala assim, não é? Exatamente, ótimo, não pode comer carne, não tem problema nenhum. Você vai economizar o seu dinheiro Vai e com isso você vai comprar outros E alimentos. o que a senhora substituiria sobre a carne? Qual é a sua substituto da Exatamente, carne? você pode comer ovo, pode tomar leite, fazer soufflé de queijo, misturar queijo com legumes, com hortaliças, combinação dos cereais com a leguminosa, que eu acabei de falar, o feijão com arroz, principalmente o arroz integral de preferência, soja, bolinho de soja, milho, como bastante espiga de milho. Não precisa gastar seu dinheiro, tenho nada contra os donos de açougue, inclusive sou até amiga de muitos. Não, claro. Não precisa fechar os açougues, porque eu acho que a pessoa deve ser livre de comer o que quiser, mas tendo consciência do que ela está fazendo.
pessoa pode até comer carne, mas tendo consciência do que ela está fazendo. Ou então até se alimentar mal, não é com essa pessoa que fuma. Eu sei que o fumo faz mal, mas eu fumo, tudo bem, mas ela tem consciência daquilo. Né? Quer dizer, Sabe que está se suicidando lentamente, exatamente, mas aí é uma responsabilidade dela. É. Agora, o ruim é a pessoa tomar uma certa atitude e não saber as consequências dessa atitude, né? Agora, a soja falou muito em soja. Se soja é tão rico aí, nós estamos chegando já no nosso intervalo. A senhora podia fazer uma descrição sobre o que é a soja? Porque ela substitui carne, substitui uma porção de Mais ou coisa, menos, não é quer isso? dizer, a Por que, soja- que o pessoal não aceita isso e não divulga mais, já que o Brasil é o segundo produtor de soja do mundo, não é Pois isso? é. Primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil, mas ele exporta tudo, quase. O problema é político e econômico, né? Quer dizer, a soja, uma leguminosa, é a mais rica em aminoácidos essenciais, porque a proteína, ela é composta de aminoácidos. E esses aminoácidos essenciais, nós precisamos ingerir porque a gente não consegue sintetizar no organismo. E ela realmente é bastante rica. Agora, eu não sei porque é uma questão de jantar, né? A soja não está no hábito alimentar do brasileiro. Então, o que acontece? Se você não está acostumado, coloca a soja no seu prato, você não vai querer, vai rejeitar, né? O próprio presidente, não sei se foi o Gás ou se foi o Figueiredo na época, experimentou soja e detestou, né? Quer dizer, como é que você vai inserir uma coisa na merenda escolar com um exemplo, assim, quer dizer, poderiam se fazer Mas preparações... é um feijão, né? Tipo É um feijão, exatamente, mas depende da maneira como você vai fazer É esse super feijão. saboroso. Super Mas- saboroso. Se você mandar É americano gostoso, fazer é feijão saboroso. preto, vai sair horrível. É claro que eles não estão acostumados, não sabem botar o tempero. Lembra muito aquele feijão fradinho, né? Que você faz Aham. em salada. Saboroso. Bolinho de soja fica bom. Fantástico. Muito bem. Nós temos outra pergunta, então, mas a doutora Edna vai responder logo depois dos nossos comerciais. Mas telefone para 273-1313. Nosso assunto hoje é nutrição ou subnutrição. Telefone para 273-1313, fazendo a sua pergunta ou dando a sua participação. Ela vai responder logo em seguida, depois dos comerciais, a seguinte: qual seria, então, a alimentação equilibrada para o brasileiro? Mas continuem conosco e liguem para 273-1313.